Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Deus está aqui, estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, que lindo. Amém? Todos acharam? Então diz assim, igreja amada: a guerra de Jorão contra os moabitas. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Podeis assentar. Aleluia. Deixa eu começar aqui introduzindo com esses 3 primeiros versículos, para os irmãos entenderem. Jorão foi filho de Acabe e de Jezabel, um dos piores reis de Israel. E todos sabem que Acabe não agradou o Senhor, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, por influência de sua mulher maligna, de seu coração maligno. E aí, depois que Acabe morreu, o seu filho Acasias, ele foi ungido a rei e reinou no seu lugar. Porém, Acasias também seguiu o caminho do seu pai, fazendo tudo que era mal aos olhos de Deus. E um dia ele cai de uma sacada. E quando ele cai, ele fica doente. Aí ele sobe no morro. Ele vai para uma cama, ele ficou doente de enfermidade. E o que ele fez, amados? Ele foi consultar a Baal. Ele foi consultar a Baal, mandou mensageiros. E o profeta Elias, Deus mostrou para ele, parou aqueles mensageiros e falou: diga para Acasias que da cama que ele subiu ele vai descer. Ele morreu. Aí todos conhecem a perseguição sobre a vida de Elias. Mas aconteceu que ele veio a morrer mesmo. E como Acasias não tinha filhos, não tinha herdeiros, o seu irmão Jorão, também filho de Acabe, reinou no seu lugar. E aqui conta a palavra que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Isso quer dizer que ele não fez muito mal, mas ele fez mal. Por quê? Porque ele tirou, aqui está dizendo, porque ele tirou a estátua de Baal que seu pai fizera, que seu pai Acabe. Contudo, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Ele aderiu aos pecados de Jeroboão, porque na divisão do reino, Jeroboão, o rei do norte, começou a adorar outros deuses, levantou estátuas e bezerros. Então ele cultivou aqueles bezerros. Então ele foi um rei político. Então ele queria praticamente agradar o povo e estava no meio termo. Ele tirou uma parte e outra parte não. E amados, e aqui conta no versículo 4, então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel
Aí esse rei dos Moabitas pagava, porque na época o rei de Acabe, o rei Acabe, cobrava os impostos, cobrava, né, desse Moabita, desse rei Moabita, e ele pagava os tributos a Israel. Acasias também cobrava, Jorão também. Mas quando veio a falecer Acabe, Acasias, o rei pensou: bom, eles devem estar enfraquecidos, não quero mais pagar tributos, não. E o que aconteceu? Ele sucedeu por ele, que morreu da Acabe. Por isso Jorão, ele se rebelou contra o rei de Israel, ele se rebelou contra Jorão. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez lista de todo Israel. Ele pensou: esse rei se rebelou contra nós, e agora? Aí ele levou para o seu exército. Ele fez um censo, né? Foi ver quantos homens ele tinha para poder, porque o inimigo vinha. Então ele foi ver quantas pessoas, quantos soldados eles tinham, porque ele falou assim: já que o rei vem, o rei inimigo vem, nós também vamos contra ele. Só que ele viu que ele não tinha homem suficiente. E aí ele mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Ele foi pedir a ajuda do rei Josafá, do reino sul. Ele era do reino norte. Josafá, como tinha uma aliança política, ele falou: não, vou sim, vou contigo, o meu povo vai ser o teu povo, meus cavalos. Nós vamos nessa guerra sim. E muitas vezes é dessa maneira, amados. As situações parecem que estão boas ao nosso redor. Por isso que nós temos que estar em todo tempo vigilantes. Porque as situações não surgem. Estava tudo bem. O rei Jorão achou que estava tudo bem, continuava recebendo lá os impostos, até que um dia o inimigo falou: não quero mais pagar. Aí ele se sentiu fraco. E muitas vezes as situações, elas vêm sobre as nossas vidas e nos pegam de calça curta. Esse rei Josafá, que rei de Judá, era um rei bom. Conta a palavra que ele colocou, quando ele assumiu o reinado lá de Judá, ele botou abaixo todos os postes ídolos, e ele foi temente ao Senhor, e o Senhor se agradou dele. Mas como ele tinha uma aliança política com o rei Jorão, ele falou: eu vou sim. E nós temos algumas lições aqui que nós podemos tirar desse texto aqui, umas lições muito interessantes e muito profundas, né? Aí ele resolveu ir. Aí ele disse: por que caminho subiremos? Eles chegaram lá. Então disse ele, o rei falou: vamos pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá, né? Jorão, rei Josafá, e mais um rei, o rei de Edom, os edomitas. Então, mais três reinos, 3 exércitos grandes partiram contra os moabitas. Eles resolveram ir contra esse inimigo. E aí, amados, e partiram, aleluia. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Mas aconteceu alguma coisa aqui no versículo 9. Andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Eles resolveram ir. Eles tinham lanças, eles tinham cavalos, levaram um gado. Naquela época eles marchavam por vários dias no deserto contra os inimigos, e eles levavam os animais. Para que eles levaram gados? Para eles abaterem o gado, para eles se alimentarem ali durante
durante aquela peregrinação no deserto, para ficarem ali planejando as suas armadilhas contra o inimigo. Conta que a palavra que chegou, eles andaram rodeando como uma marcha. Em 7 dias, o que aconteceu? A água acabou. A água acabou. Não tinha água nem para eles, nem para o gado que o seguia, né? Amados, eles andaram, eles não andaram na direção de Deus. Deus permitiu um rei bom ajudá-los. Deus acha que só deixa eles irem, né? E quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, fazer do nosso jeito, não oramos a Deus, não consultamos a Deus e depois nós ficamos em situações difíceis. Eles acharam que eles tinham tudo ali, tinham armamento agora, mas isso não foi suficiente. Amados, é dessa maneira. É como o povo que saiu do Egito. Eles ficaram ali rodando 40 anos naquele deserto por pura rebeldia. Porque eles murmuraram, porque eles reclamaram. E Deus, a palavra de Deus fala assim, que Deus permitiu para ver o que tinha no coração deles. E Deus, Ele tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Nós podemos tirar lições aqui, que se nós formos colocar todos os nossos projetos na mão do Senhor, o Senhor vai conosco. Mas se nós não colocarmos os nossos projetos, eles vão dar na água. Nós vamos dar com os bois na água. Aí sabe o que aconteceu? No versículo 10. Então disse o rei de Israel, rei Jorão, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Ele começou a murmurar e começou a pensar, nós fomos chamados para os inimigos irem aqui, e falou ainda contra Deus, né? Amados, Deus não é culpado das nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos, Deus desde o início, Deus deixou ali no Éden, Ele deixou o livre-arbítrio. Quando Ele falou para Eva e para Adão, não do fruto proibido, o fruto dessa árvore, conhecida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o que aconteceu? Ela foi e comeu. Ela desobedeceu. E depois disso, veio a consequência. Por um homem só entrou o pecado. Amém? E graças a Deus, que depois disso, Jesus Cristo veio, né? E por causa desse Jesus, nosso Jesus querido, Ele nos resgatou e nos salvou e nos libertou. Aleluias. Glória a Deus. Só que ali, amados, Deus tem uma conversa. Chama Adão, mas você já não sabia que eu não podia comer desse fruto? Não, Senhor. Culpado foi a mulher que o Senhor me deu. Aí sempre vai colocar a culpa, né? Sempre tem alguém para colocar a culpa. Como esse rei aqui estava dizendo. Nós viemos aqui, Senhor, para morrer no meio desse deserto. 3 reinos para morrer aqui. O Senhor nos trouxe aqui para isso. Só que eles se esqueceram de falar com Deus Todo-Poderoso, com o dono das estações, com Deus que faz chover, com Deus que faz parar a chuva, com Deus que manda calor, com Deus que manda seca, com Deus que manda as neves. Deus, Ele faz isso todas as vezes, esqueceu disso. E a primeira coisa que Ele fez foi murmurar. E lá também no Éden, aí quando Deus chama a Eva, mas Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. Então, as pessoas elas não costumam nunca, a maioria das vezes, elas não reconhecem que elas erram e por causa dos seus erros, das suas escolhas, temos as consequências. Né? Então nós precisamos refletir que nem tudo Deus é culpado. Lá no livro de Tiago fala, cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido, que leva para o
Então Deus não tenta ninguém. Nós temos um Deus que nos ajuda, nós temos um Deus que é maravilhoso, que em todo tempo está conosco e nos orienta. Mas, amados, aqui no versículo 11 fala, aí estava Josafá também, não estava? Josafá, o rei, estava lá. Aí disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, um dos reis, o rei Jorão, um dos servos dele, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Ali estava o homem de Deus e perguntou, não há aqui nenhum profeta do Senhor que nós consultemos ao Senhor? O rei Jorão murmurou, culpou até Deus, né? Muitas pessoas fazem isso. Mas ali estavam os servos do Senhor. Aqui tem profeta do Senhor nessa noite? Glória a Deus! Aleluia, tem, né? Eu creio. E aonde há um profeta do Senhor, onde há um homem e uma mulher de Deus, alguma coisa acontece. Glória a Deus! Aleluia! E aí ele respondeu, sim, Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Aí disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Muitas vezes nós precisamos deixar Deus falar, só que para isso nós precisamos descer na olaria do Senhor. Nós precisamos descer na sua vontade para ouvir Deus falar. Se você saiu da sua casa hoje, dizendo no seu coração, Senhor, eu vou na tua casa, porque eu estou sedento, porque eu sei que as situações difíceis vêm, eu vou buscar a tua palavra, o Senhor vai falar comigo. Porque aonde há um homem e uma mulher de Deus, alguma coisa acontece. E ali estava Josafá, falando, perguntando. Ele fez a diferença ali naquele momento. Tem alguns servos do Senhor? Aleluias! Nós precisamos estar na torre de vigília todos os dias, amados, todos os dias. Porque nós sempre vamos estar no meio de ímpios, no meio de pessoas que precisam de uma resposta, de pessoas que precisam de uma direção. E Deus quer usar a minha vida, a sua vida. Amém? Nós precisamos fazer. Irmão, pode ligar esse ventilador, por gentileza? Porque o inimigo, ele sempre vai colocar emboscada nos nossos caminhos, né? Por isso que é bom nós estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Aqui a palavra, aqui a vida, aqui há refrigério, aqui há uma direção, aqui há um posicionamento para nossas vidas. Aqui há uma direção para que lado nós devemos andar. Será que nós devemos andar deste lado? Será que nós devemos fazer tais coisas? Será que nós vamos com aquelas pessoas ou não? Jorão não foi burro, não. Ele chamou o rei Josafá porque, além de ser um grande exército, ele sabia que ele temia o Deus vivo, porque ele sabia que ele não tinha segurança em si mesmo. Aleluia! Aonde que você tem colocado a sua fé? Em qual lugar? Aonde você tem se prostrado? A qual Deus você tem adorado? A qual Deus você tem buscado? Em qual Deus você tem se derramado? Aleluias! Em que conselhos você tem participado? Aleluias! Você tem colocado a sua vida no altar do Senhor. Eu vou consultar o Senhor, porque eu sei que mediante essa situação eu tenho um Deus de Israel que pode me livrar, porque Ele é boca, a palavra do Senhor é boca de Deus, é profecia de Deus. Há um profeta aqui neste lugar. Deus está querendo falar com a minha vida e com a sua vida, e te
transforma ali como Ele trabalha na nossa vida, aleluia. Se for preciso para resgatar um deles, Deus, Ele entra na vida do homem e Ele faz tudo novo, Ele faz uma reforma para resgatar os seus. E Ele muitas vezes permite os apertos, as situações difíceis, que é para que cresçamos, para que vivamos na dependência dEle, aleluias. Então Deus permitiu ali. E Josafá não tem nenhum profeta, tem. Aqui está Eliseu, filho de Safate. Aí disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram, né? Mas Eliseu, olha que 13, olha que tremendo. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Quando Eliseu ouviu, jura, não gostou não. O que eu tenho contigo? Vai lá. Os profetas do teu pai Acabe, os profetas da tua mãe Jezabel, o que eu tenho contigo? O profeta não gostou não, amados. Quando ele viu aquele homem ímpio ali, ele ficou muito irado. Vai lá consultar os seus deuses estranhos. Porém, o rei de Israel, Jorão, olha o que ele fala, ele disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Epa, ele ainda questionou ali: não vou consultar os deuses não. Quer dizer que o profeta Eliseu, quer dizer que o Senhor nos chamou para nos entregar nas mãos dos inimigos. De novo ele questionou a Deus. Mas olha o que ele fala no versículo 14. O que o profeta Eliseu fala. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, aleluia, você sabe para ele, né? Rei de Judá, não olharia nem para ti e nem te veria. Olha o que ele falou. Se eu não respeitasse, viu, rei Jorão, a presença do rei Josafá, porque Josafá eu conheço, eu sei quem ele é, você eu também conheço, eu sei que você não é um rei bom. Aleluias, aleluias. Então ele disse, dessa maneira, repito, se eu não respeitasse a presença de Josafá, e o rei de Judá, eu nem olharia para você. Quer dizer que o homem de Deus não ia levar em consideração esse rei. Eu quero dizer uma coisa para você: por tua causa, há muitos de dentro da tua casa, da tua família, que não desceram à sepultura. Sabe por quê? Por causa da tua oração. Porque você faz parte do rol da família. Porque você é uma bênção. Porque Deus ouve a tua oração. E por tua causa, os teus ainda não foram consumidos. E por tua causa, Deus livra muitos dos seus. E por tua causa, Deus tem promessas. Aleluias. Jorão não valia nada, mas ali tinha um homem de Deus. E ali o profeta Eliseu, o homem de Deus, respeitou por causa de Josafá. Aleluias! Glória, já disse. Olha que coisa tremenda! O que eu aprendo? Que Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Ele falou ali, usando a boca do profeta. Olha, esse é o respeito. Por isso, amados, você e eu somos a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena ser um homem de Deus. Vale a pena ser uma mulher de Deus, cheia da graça, cheia do Espírito, cheia da bondade, cheia da luz. Porque aonde nós chegamos, as trevas saem, a malignidade sai. E Deus, por misericórdia, Ele preserva a muitos. Aleluia.
glórias a Deus, santo é o teu nome. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Ora, aí ele fala, o profeta Eliseu, ora, pois traz-me um músico. E sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Aleluia! Eliseu falou, traz-me um músico. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha inspiração. Ele falou, me traz um músico. E quando o músico começou a tocar, o Espírito Santo começou a falar com ele. O Senhor quer um adorador de verdade. O Senhor ama o louvor. O Senhor ama a adoração. O Senhor ama o adorador. Aleluias! Aleluias, aleluias, aleluias. Aonde há o louvor, a liberdade. O Senhor, Ele quer nos usar. Aleluias. Ele quer nos transformar. Aleluias. Quantas vezes nosso pastor chegou aqui na igreja e falou, eu saí de casa, eu não tinha nenhuma palavra, eu confesso para vocês, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a participar do culto, eu ouvi os louvores, e ainda fala, e muitos desses louvores, olha aqui, vai dizer tudo que o Senhor me deu, e Deus fala através da boca do profeta. É assim que Ele faz. Ele inspira o louvor, aonde a adoração, Deus está. Traz-me músico. Aí o músico tocando, a adoração, veio sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre nós aqui, amém? A mão do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a vida. O Espírito Santo de Deus está aqui, tão certo como eu vivo, tão certo como eu respiro. O Senhor está neste lugar, querendo falar na minha vida e na sua vida, querendo remexer dentro da minha vida e da sua vida, querendo fazer um rebuliço santo, aleluia, querendo mudar os nossos caminhos, querendo mudar a nossa direção, querendo mudar o nosso olhar, querendo mudar toda a nossa vida. Trazendo um músico, aleluias. E olha o que ele disse no versículo 16. E disse assim, diz o Senhor, fazei este vale muitas covas. Ele falou assim, faz esse deserto. O Espírito de Deus tocou a boca deles e falou, faz muitas covas. O que você ia imaginar? O povo no deserto, sem água, sem nada. Faz cova. O que você podia pensar? Sabe que é próximo, né? Aqui essas covas, não estava entendendo nada. E ele pediu para os homens fazerem covas no deserto. Aí ele fala aqui no versículo 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. Olha que tremendo! A gente está acostumado a ver sinais, né? Gideão, quando estava trabalhando trigo, o anjo do Senhor chegou, 7 anos, midianitas ali, saqueando, né? Israel. Aí ele falou, oh, meu Deus, eu sou o melhor da minha casa, o que eu tenho contigo? Deus falou, não, homem valoroso, vai essa sua força. Mas como? Me dá um sinal. Aí o anjo do Senhor falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um novelo de lã. Se chover no madrugada, se o novelo de lã, só o novelo de lã ficar molhado e a terra em redor, é um sinal que eu vou sim, eu vou ser usado ali na frente dessa campanha contra esse exército dos inimigos. Aí ele pediu outro sinal. Aí ele falou, agora faz o contrário. O novelo de lã seca e a terra molhada. E Deus deu um sinal que foi o Gideão. Gideão foi à frente e venceu os midianitas. Nos conselhos do Senhor, nas revelações do Senhor, como é importante eu e você estarmos aqui e pegarmos esses conselhos maravilhosos para a nossa vida, pegarmos essa água maravilhosa para essa vida, de entendimento, de sabedoria e de conhecimento que nos abastecer. Não vereis vento, sem vento,
dos vossos animais. O Senhor essa noite está dizendo: cave mais. O Senhor quer encher os seus vales, Ele quer encher os seus poços esta noite de água do Espírito. Ele quer encher a minha vida e a sua vida. Pensa agora no seu espírito. Imagina você com uma pá cavando, vai cavando no deserto da sua situação, no deserto desta crise, no deserto dessa mesmice, vai cavando agora. O impossível Deus vai fazer, e Ele está dizendo que Ele vai fazer, e você não vai ver sinal. O Senhor fala: e bebereis vós e o vosso gado, os vossos animais. Isso quer dizer que Deus vai nos abençoar. E aonde nós estivermos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor também vai nos abençoar. Aqueles que estão, até aqueles que estão à nossa volta, vão ser abençoados por nossa causa. Como José foi uma bênção. Aonde ele estava, tudo mudava, lá no calabouço, lá na casa de Potifar, lá como homem, lá o segundo homem do Egito, como governador, um homem de bênção, um homem de Deus. Onde ele vai, as bênçãos vai seguindo. Porque Deus não faz a obra pela metade, Ele faz a obra por completo, porque Ele é Deus. Aleluias. Aleluias. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a eles os moabitas nas vossas mãos. Deus falou que entregou o inimigo também. Ficou: vou suprir vocês primeiro, para vocês sentirem o meu poder, saber que os Deus vão suprir primeiro. Ainda vou entregar os midianitas, os inimigos nas vossas mãos. Aleluias. Quando Elias também, ele falou sobre a minha palavra, Samaria vai ficar sem chover. O chão ficou 3 anos e 6 meses sem chuva. E ali ele confrontou depois os profetas de Baal. Aí depois disso, ele correu para se esconder, mas ele falou para o seu moço, falou para Obadias, mordomo de Acabe: ó, vai lá. Depois já tinha passado 3 anos, já tinha passado o propósito, 3 anos e 6 meses. Ele falou para ele: vai lá no mar, vai lá para o céu e vê se vê alguma nuvem. E enquanto isso, Elias dobrou o seu joelho no chão, e entre os seus joelhos ignorou o Senhor. Por 7 vezes, Obadias foi ver, não havia nada. Não via nada. Muitas vezes nós oramos e não vemos nada. Oramos e não vemos nada. Mas na 7ª vez, Obadias voltou e falou: profeta, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Amém? Glorifica o Senhor. É a palavra santa. Aleluia. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ali, Elias falou assim: sobe, fala para Acabe, aparelhe os seus carros e desce, vai e come. Mas vai logo, viu? Porque uma abundante chuva vai descer. Sobre a palavra do profeta, falou, parou de chover e falou agora. Só que ele orou e pediu, e Deus fez. Essa é a diferença na vida de um homem, de uma mulher que serve ao Senhor, que busca o Senhor de todo seu entendimento, com todo seu entendimento. E aqui ele fala, 19: e ferireis a todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. O profeta estava dizendo que eles iam fazer isso lá no território do inimigo. E sucedeu que pela manhã, oferecendo o seu oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom,
e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram a todos que cingiam o cinto, e daí para cima e puseram-se na fronteira. E levantando-se de madrugada, ao brilhar o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si as águas vermelhas com sangue. Amanheceu o dia, os moabitas foram olhar ao povo de Israel. O que eles viram? Eles viram a água com sangue. E quando eles viram aquela água refletindo o sangue, eles pensaram: pronto, os 3 reinos se mataram entre si. Então nós vamos agora descer e vamos pegar os despojos deles. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis te destruíram a espada e se mataram um ao outro. Vamos pegar o despojo, o despojo. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas. E quando eles chegaram lá, achando que eles estavam mortos, aí eles, arraial de Israel, feriram os moabitas. Aleluia. Os quais fugiram de diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Arrasaram a cidade, aqui está falando dos israelitas, né? Arrasaram as cidades e cada um lançou pedras em todos os bons campos, assim também entupiram todas as fontes de água, cortaram todas as boas árvores, porque isso foi mandado, Deus mandou destruir tudo ali, né? E eles tiveram a vitória, como Deus havia falado para o profeta. Amém, amados? Só que para isso, nós temos que ser obedientes a Deus. Né? Precisamos ouvir a voz de Deus. Sermos obedientes, porque Deus deu vitória. Quando Deus falou, chamou a Samuel, na terceira chamada, o que Samuel falou? O teu servo ouve. Aleluia. Ele ouviu a voz do Senhor. E essa noite aqui, o Espírito Santo está falando com a minha vida, com a tua vida. Ouve a voz de Deus. Ouve a palavra de Deus. Ouve os conselhos de Deus. Aleluia. Porque no deserto, o Senhor vai fazer florescer a nossa sequidão. Na terra da sequidão, Deus vai fazer florir a nossa vida. Aonde havia sequidão, Deus vai fazer brotar. Aonde parecia impossível, Deus vai fazer crescer. Não é por vista. Sabe por quê? Porque Deus, no deserto, Ele tem a chave das nuvens. Aleluias. E muitas vezes Ele vem sem sinais também. Aleluias. Glórias a Deus. E quem tem ouvidos disposto a ouvir o Senhor, atentar para a palavra do Senhor, comerá o melhor nessa vida. Rasgue-se na presença do Senhor, busque ao Senhor, vale a pena ser fiel, aleluia. Vamos nos curvar diante do Deus puro, do Deus verdadeiro. Não vamos nos contaminar com este mundo hostil, aleluia. Vamos reconhecer que só Deus quer que eu e você, a cada dia, reconheça que nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que quer nos guiar. E o resto deixa que Ele cuida, porque Ele levanta reis, Ele abate reis, aleluias. Ele levanta os inimigos, Ele às vezes permite os inimigos, mas Ele abate os inimigos. Assim como Zaqueu se renda na presença do Senhor. Zaqueu desceu ali, ele rasgou o seu coração, ele foi transformado. Deus, Ele é um Deus que não faz aliança política. Ele não tem negócio com o homem. Aleluia. Bate continência para homem. Aleluias. Aleluias. Tem uma história também muito perfeita que eu estava lendo sobre Caleb. Josué e Caleb conquistaram
eles foram um dos espias que, quando chegaram em Canaã, eles viram ali uma terra produtiva, uma terra abençoada, e eles chegaram para Moisés, eles foram ali foram falando para Josué que a terra produzia, que a terra produzia, que a terra era abençoada, cachos grandes de uva. Só 2. E os outros espias, eles falaram, não, lá tem gigantes, lá não tem jeito, lá não vai dar certo. Mas os 2, pela fé, eles creram. O restante não entrou na terra prometida porque não creram. E muitas vezes a palavra de Deus fala assim, que aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus. E quem não crê não participa da bênção de Deus. Porque Deus tem bênçãos. Deus tem uma terra onde mana leite e mel. Deus quer fazer da minha vida e da tua vida uma vida produtiva. Onde eu colocar a planta nos pés, você vai me abençoar, ele vai te abençoar. Ele vai fazer vir na existência aquilo que não é. Ele vai fazer o impossível acontecer. Como fez a minha vida. Quantos livramentos que o Senhor me deu. Porque Ele é Deus. Porque eu me rasguei por inteiro. Aleluias. E ali, quando foi para repartir as terras, Caleb pediu Hebron. Aí ele habitou em Hebron, só que tinha inimigos ali. E ele falou assim, olha, ele queria tirar aquele povo dali. Ele falou assim, ele tinha uma filha chamada Áxia. E aí ele falou assim, o homem que for para lá e desbravar essa terra, eu darei a minha filha para este homem casar. E ali, conta a palavra que Deus preparou Otiniel. Otiniel foi valente, foi ali, desbravou ali e conseguiu. E Áxia casou com Otiniel. Aí o Caleb quis dar um presente para eles. Deu uma terra. Negueb, deserto de Negueb. E o deserto de Negueb é muito árido, é muito seco. E ali, Áxia olhou assim, falou para o marido, vai lá, fala do meu pai. A terra é muito seca, é muito árida. Vai lá pedir para ele, vamos pedir outra terra. A terra que produza, uma terra fértil. E a palavra não menciona que ele falou uma coisa, não falou nada. Ele desceu da sua jumenta e foi até Caleb e ele falou para ela assim, o que você quer? Né? Pede-me, o que você quer? Aí ela se apoiou, ela se apegou do seu jumento. E ele falou, o que você tem, Áxia? Ela falou, me dá uma bênção, me deste terra seca, dá-me fontes de águas. Aí ele lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Amém? Uma bênção, isso, que coisa maravilhosa. Ele deu uma terra, era ali, não tinha uma terra seca, né? Deu fontes superiores e fontes inferiores. Então, amados, nessa noite, o Senhor quer te dar bênçãos aqui nessa terra e bênçãos espirituais e materiais. Bênção aqui, mas primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Vamos prover que Ele vai fazer uma grande coisa, mas nós precisamos depender dEle, porque Ele vai vir sobre as nossas vidas. Mas e para nós? E para mim e para você? Para nós, nós que tememos o nome do Senhor, o sol da justiça vai vir sobre a nossa vida, trazendo cura, aleluias, para nossas asas, e nós sairemos como os bezerros das estrebainhas, aleluias. O Senhor vai vir sobre a nossa vida e Ele vai fazer tudo novo sobre nós. Vamos levantar e visualizar. Te glorifico, Pai. Te exalto, abre o meu coração. Eu rasgo o meu coração aqui nessa noite, diante de Ti, diante da Tua palavra santa, que nos admoestou e nos ensinou que Tu és um Deus que, em meio às lutas, em meio às afrontas, Tu és um Deus que sempre nos dá escape, nos livra, nos ensina.
ensina, nos encoraja, nos capacita. Nós temos um Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não vê como o homem vê, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que faz por nós aquilo que nenhum homem poderia fazer, um Deus que faz infinitamente, um Deus que nos ama, Pai. Como é bom estar debaixo deste amor, como é bom estar debaixo dessas asas, como é bom estar debaixo dos teus olhos, como é bom estar debaixo da sua direção, do seu olhar santo, porque é só dele que eu preciso, só da tua graça que eu preciso, é somente da tua, ó Pai, da tua provisão que eu preciso, Pai, porque o Senhor é um Deus que dá escape, tu és um Deus que nos cobre, tu és um Deus que nos dá direção, tu és um Deus que por nossa causa, como diz a tua palavra, o Senhor ainda, meu Pai, tem algo conosco e com a nossa casa e com a nossa família, por causa da nossa oração, por causa do nosso clamor, por causa dos nossos dias, por causa dos nossos passos. A palavra diz que os passos de um homem bom são contados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me resgatou das trevas. Quantos caminhos tortuosos, quantas ciladas, meu Pai, oh, quanto roubo, quanta cegueira, quantas vezes, meu Pai, eu me deixei levar, quando ainda não te conhecia, oh Pai, quando ainda não tinha o Senhor dentro do meu coração verdadeiramente, quanto roubo de Satanás, quanta perda, mas o Senhor, como um oleiro, como falou para Jeremias, desce. Muitas vezes o vaso ele não se quebra, o vaso se quebra sozinho. Muitas vezes Deus não nos quebra, não. É nós que estamos muitas vezes frágeis e o Senhor nos pega. Obrigado, porque o Senhor fez da minha vida um vaso novo. E essa noite, meu Pai, tem vasos aqui. O Senhor quer fazer um vaso novo. O Senhor quer tirar as rachaduras. O Senhor quer falar com este povo. O Senhor quer fazer como falou para Jeremias: eu vou fazer com esse povo como eu bem achar. O Senhor quer fazer com você porque você não é dono de você, eu não sou dona de mim. O Senhor quer fazer como lhe apraz na minha vida e na sua vida. O Senhor quer que nós venhamos a ser moldados por Ele, porque dura coisa é cair na mão dos homens e na mão do inimigo, mas quando nós caímos na mão do Senhor, o Senhor vem, Ele acerta as nossas arestas, Ele faz de novo, Ele nos cura, e se for preciso amassar, Ele amassa, para fazer bonito, para fazer novo, para ser cheio da sua graça, para ser cheio do teu Espírito, para onde for, para onde Ele se dirigir, onde Ele pisar, os seus pés, a planta das suas mãos, por onde Ele tocar, por onde Ele passar, vai ser terra bendita e abençoada. Aleluias. E quando nós orarmos, nós vamos ver as coisas mudarem, as situações transformarem. E vamos ver o nosso deserto se transformar em mananciais de rios de águas vivas. E o nosso inimigo vai ser confundido. E o Senhor que vai cuidar deles. E essa noite o Senhor diz para a minha vida, para a sua vida: descansa no Senhor, que esse inimigo ele vai cair por terra. Confia no Senhor, persiste no Senhor, se tu uma bênção e será salvo por tua casa, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, amados? Até que o Senhor nos deu, nós possamos ficar com essa palavra. Terça-feira nós temos mais um culto na rua Orlando Carreiro, 51. Venham participar, a igreja de vamos lá participar. Quinta-feira nós temos mais um culto de ensino aqui com o pastor Paulo, lá na rua Orlando Carreiro, já falei, né? Com a Antônio Pereira Gaspar. Quinta-feira aqui, às 19h30. Amém? E o outro domingo, às 18h30. Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus esteja com cada um. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.